Olá, eu sou a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é meu podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que conta com o apoio da Clínica Move. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu colega Luiz Atsuara, reumatologista da Clínica Move. Luiz, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. É um prazer por estar aqui com você, né? A gente faz uma parceria já de muitos anos, atendendo em conjunto os pacientes. Então vai ser um prazer. E é muito boa, né? E hoje eu trouxe o Dr. Luiz para a gente falar um pouquinho sobre uma doença reumatológica que se chama a gota, que acomete muitas pessoas. Então, antes da gente entrar na gota, eu vou pedir só para o Dr. Luiz dizer rapidamente como foi a formação dele, da faculdade em diante, para ele chegar na reumatologia e nesse lugar que ele está hoje. Perfeito. Então, durante a faculdade, sempre gostei muito de clínica médica, né? Sempre foi uma área que eu gostei muito. Uhum. Fiz residência de clínica médica depois de ter terminado a faculdade no HC, assim como residência de reumatologia, também fiz no HC. É que é uma segunda residência, Que é uma né? segunda residência, e durante a clínica médica, sempre a reumatologia saltou aos meus olhos, né? Pelo cuidado assim, mais integral ao paciente, além de cuidar de doenças tanto autoimunes como não autoimunes, tem uma variedade de doenças muito grande na reumatologia, né? Sim. E depois eu segui a carreira com doutorado, né? E hoje em dia eu estou até na Santa Casa, onde eu sou responsável por alguns ambulatórios de reumatologia lá. Então, nossa, que legal. E além do consultório, né? Dos hospitais, então, Sim. muita satisfação. Aí, o problema é que a gente começa a gostar do que faz e começa a querer ir para a área acadêmica, né? Vai Exato. fazendo doutorado, pós-doc, vai se embrenhando, né? Exato. Não tem fim isso, não tem fim esse caminho. Não tem, é muito bom. E aí, explicando um pouquinho para as pessoas, assim, o que vem a ser a gota? Que tipo de doença ela é? Como é que ela se manifesta? Perfeito. Então, a gota é uma doença que é associada com o aumento do ácido úrico, né? Esse ácido úrico, em alguns indivíduos, ela de fato vai gerar a formação de um cristalzinho chamado monorato de sódio, e é esse cristalzinho que vai ser o nosso problema, porque ele pode tanto fazer uma inflamação articular, né? Realmente, então, na junta, na articulação, causar essa inflamação, como também pode causar aumento de pedrinhas no rim, né? Uma doença renal crônica. Então, a gota não é uma doença única, exclusivamente articular, é uma doença crônica que também pode acometer os rins. E é mais comum, né, em pacientes do sexo masculino, né? E principalmente pacientes acima dos 30 anos, 30, 40 anos, e aí vai aumentando progressivamente a incidência. Na mulher, é muito raro na mulher jovem. Ela costuma acontecer em mulheres na pós-menopausa já, num outro momento de vida, porque o estrogênio deixa de proteger. E aí você pode ter a formação de monorato de sódio e causar a crise de gota, a famosa crise de gota, né? E ela tem uma origem genética? Assim, você saberia dizer causas principais dela? Não, perfeito. Então, como quase toda doença, ela também tem uma questão de origem genética. É muito comum o paciente ter uma história familiar já positiva para a gota, mas tem vários fatores envolvidos, né? Então, o principal deles é o estilo de vida, né? Geralmente é um paciente que a gente vai conversar depois sobre alimentação, sobre dieta, sedentarismo, mas que tudo isso está associado com a gota, além de outras doenças, como hipertensão arterial, né? Então, pressão alta, diabetes, colesterol alto, pacientes que tenham, por exemplo, doença renal crônica, né? Isso também é bastante associado. Algumas doenças hematológicas, inclusive, né? Como leucemia, linfoma pode aumentar, inclusive, a chance. Além de medicamentos, inclusive. Então, tem medicamento que a gente usa para pressão alta e que aumenta o risco de gota, como os diuréticos, por exemplo, né? Que são bastante associados, entre outros medicamentos, mas o principal é esse. Nossa, isso foi um detalhe bacana que eu não desconhecia. E aí, assim, juntando a minha prática clínica com a sua, né? O que eu observo no consultório, que até queria ver se procede para você, pacientes que fizeram processos muito radicais de emagrecimento, que fizeram aquelas dietas assim para perder 20 quilos em 3 meses, bem radicais mesmo, sem ser bariátrica até, e que desenvolvem uma gota, né? Já aconteceu, por exemplo, de ver paciente chegando de muleta na consulta comigo, depois de uma dieta dessa, no meio da crise de gota. Então, eu queria saber assim, se esse seria um dos fatores também que pode desencadear uma doença dessa. Com certeza. Então, isso na prática diária é bem comum a gente perceber mesmo, né? Os estudos
inclusive, principais, vinculando isso, são com pós-cirurgia bariátrica. Então, até tem um aumento mesmo significativo de aumento de risco de gota no primeiro mês pós-cirurgia bariátrica, aquele momento que o paciente está perdendo muito peso, né? Mas os pacientes que também têm uma dieta bastante restritiva e que acabam gerando muito perda de peso, também aumentam o risco. Na prática diária, a gente percebe isso, né? Isso acontece principalmente por causa do delta de ácido úrico. Então, a gente sabe que variações de ácido úrico, tanto para cima como para baixo e radicais, aumentam esse risco, né? Então, o paciente que perde muito peso acaba, às vezes, caindo rapidamente esse ácido úrico e gerando o aumento do risco de crise realmente. Então, a sua observação é super pertinente e tem até basamento científico, inclusive. Nossa, e assim, no caso, a gente pode estabelecer alguma correlação entre o aparecimento de gota e algum padrão alimentar específico? Por exemplo, assim, um paciente, além de ter um fator genético, alguma predisposição, ele é um indivíduo que consome muita carne ou veio de uma dieta cetogênica, assim, hiperproteica. Tem alguma coisa a ver? Perfeito. Então, a pergunta é ótima, né? Então, o que a gente tem de mais estabelecido em relação à dieta e gota? Então, antes de chegar à dieta, vou falar um pouco de bebida alcoólica. Exatamente. Porque bebida alcoólica é super importante. Bebida alcoólica e principalmente cerveja, mais do que as demais. Porque qualquer tipo de álcool, ele aumenta a fabricação de ácido úrico e diminui a excreção renal, ou seja, a saída de ácido úrico pelo rim. Mas a cerveja, além disso, tem a guanosina. A guanosina entra no metabolismo das purinas e produz mais ácido úrico ainda. Então, qualquer tipo de álcool é problemático, a cerveja ainda pior. Além da questão da bebida, né, alcoólica, a gente sabe que refrigerante, por exemplo, é ruim, né? Sucos muito ricos em frutose, né? Então, maçã, por exemplo, acabam também aumentando o risco, por incrível que pareça, né, de o paciente ter gota. Mas o paciente até fala, olha, eu tô agora super bem, tomando só suco o dia inteiro e tô tendo crise. Mas às vezes é por causa, infelizmente, porque também acaba aumentando, né? Um pouquinho. E aí da dieta, a maior parte do que tem de purina, né? Então, onde tem purina? Carne bovina, suína, carne de cordeiro, por exemplo, tem bastante purina. Que pena. É uma pena, né? Porque é muita coisa que, infelizmente, é bem palatável, né? Que é gostoso. Outra coisa também é peixes que são mais gordurosos, né? Então, não é todo peixe que é ruim, mas alguns peixes, eles acabam aumentando o risco. Exemplo, sardinha, anchova, cavala, são algumas das opções. E é uma pena, porque assim, a sardinha, o que mais tem ômega 3 é sardinha. Às vezes a gente até pede para o paciente comer sardinha por causa do ômega 3, sem saber que pode estar... E aí que vai do profissional ter a sensibilidade, né? Sim. Poxa, se esse indivíduo tem um risco para gota, tem que tomar cuidado com esse tipo de orientação, né? Porque né, tem muitos peixes que são mais gordurosos, mas que eles têm mais ômega 3 também, né? Sim. Então tem esse duplo... Tem esse problema de um lado, né, e o benefício do outro. Né? Outra questão, frutos do mar, né? Então, a gente sabe que mexilhões, alguns crustáceos, como camarões, por exemplo, então também tem esse problema, né? Outra dieta que é mais de alimento industrializado é xarope de milho rico em frutose, que é muito comum nos Estados Unidos, principalmente. A gente vai viajar para os Estados Unidos e vai encontrar um monte de alimento com isso. Aquilo é um inferno, né? E também aumenta também o problema. É uma coisa complicadíssima, né? Sim. Mas isso, voltando um pouquinho a falar do suco, das bebidas açucaradas aqui no Brasil, isso é um problema muito sério para a gente. Sim. Porque assim, ele está hoje no rol, né, dos alimentos ultraprocessados, que por si só já demandam um certo cuidado dos profissionais e um aconselhamento no sentido de redução de exposição a esse tipo de bebida, mas eu vejo assim as crianças, né, os pais achando que aquele produto é super nutritivo. Isso é um grande engano, né? Os pais vão lá, na maior das boas intenções, compram aquele litro de suco de fruta, que é o refresco, que é achando que aquilo tem algum benefício, e aquilo... Assim, era melhor dar um copo de água, com certeza, do que dar um suco daquele que tem 1%, 0,4% da fruta. Quer dizer, tem muito pouco da fruta. Tem uma quantidade de açúcar altíssima, né? Que além dos problemas da obesidade, você está predispondo aquele indivíduo jovem a ter um problema como esse que a gente está falando aqui no futuro, né? E aí uma outra pergunta que eu te faço, assim... como que o paciente
descobre que ele tem gota? Deve ser meio traumático, né? Não, sim. Até voltando pro suco, a minha infância toda foi com vários sucos de caixinha em casa, eu achando que tava super saudável, né? Eis que eu casei com uma endócrino, né? Então, hoje em dia, minha filha nem sabe que é suco de caixinha, né? E mesmo quando toma suco, e claro, suco é legal também, mas é super natural, né? Feito na hora. Faz Então, em casa. o suco de caixinha gera muito engano em relação a ser aparentemente saudável quando não é, como você muito bem citou. E eu descobrir gota é mais traumático mesmo, né? Então, para quem já teve gota, sabe muito bem do que eu vou falar agora. Quem não teve, se trata geralmente de um quadro de dor articular bastante importante e aguda, né? Geralmente começa à noite ou então logo de manhã. A dor costuma ser tão importante que o paciente sente o lençol encostando no dedão, por exemplo. O dedão é o lugar mais comum que acontece do pé, né? Que é a podágra, a famosa podágra. E o paciente já sente o lençol encostando e tem um baita desconforto, né? Essa articulação, geralmente, ela tem sinais de inflamação. Então, ela fica aumentada, de volume, fica maiorzinha. Ela tem a questão de ficar vermelhinha, quentinha. Então, a gente percebe vários sinais de inflamação e o paciente com muita dor aguda. Esse quadro costuma ser autolimitado. Então, geralmente, ele dura ali até uns 7 dias, eventualmente passa algumas semanas, mas geralmente até 7 dias. E ele precisa procurar um médico o mais breve possível. Se ele já sabe que tem gota, às vezes ele tem um reumatologista de confiança, ou mesmo um clínico de confiança. Agora, quando ele não tem, o ideal é até procurar um pronto-socorro para poder ser avaliado o mais rapidamente possível, né? Até para poder abortar essa crise, né? Porque aí, no caso, se ele tem a avaliação, o diagnóstico correto e a medicação, a interrupção ou a redução da dor é imediata, assim? Costuma ser rápida, né? Imediata... Nem sempre, não imediata, mas depois de horas já começa a ter um alívio e depois de alguns dias já melhora muito, né? Então, e aí um colega do pronto-socorro ou mesmo um clínico, um reumatologista rapidamente saberiam qual é o melhor medicamento para cada paciente para poder exatamente acabar com aquele quadro o mais rápido possível, né? Imediato, nem sempre, mas muito rápido, assim, em horas, poucos dias, isso resolve sendo bem tratado. E talvez até porque acho que a dor aguda deve ser tão forte que o paciente quer mesmo se livrar daquilo logo. Não dá para levar sozinho, esperar passar, né? Eu acredito. Sim. Eu vi, assim, os poucos pacientes que eu vi, assim, recentemente, eles chegam num momento de muita aflição pra gente. É muita dor, porque é muita dor, né? Sim, sim. E além do dedão do pé, tem alguma outra articulação que é mais acometida? Perfeito. Então, dedos dos pés, assim, não só o dedão, outros os dedos, outros, o tornozelo... Pode pegar joelho, né? Pode pegar mãos, punhos, cotovelo. Dificilmente pega, por exemplo, coluna. Isso é muito, muito raro. Quadril e ombro pode pegar, mas também é muito mais raro, né? Mas essas outras articulações, principalmente os membros inferiores, né? Então, tornozelo, pé, joelho, são os mais comuns. Mas o tofo gotoso, por exemplo, que é o acúmulo crônico daquele cristalzinho do monorato de sódio, ele pode pegar até mesmo a orelha, por exemplo. Pode pegar a orelha. A gente mandou para um congresso brasileiro agora, mês passado, um caso que pegou o nariz, por exemplo. O paciente estava com tofo gotoso no nariz. Né? Pode pegar a perna, já vi pegando abdômen, porque pega subcutâneo. Entendi. Então, mas o quadro de dor mesmo aguda costuma ser nessas articulações. E assim, nesses lugares incomuns, como que você diagnostica? É diagnóstico por imagem ou ele é clínico, assim, só de Perfeito. olhar? Ou... Eu até falo para meus residentes, sempre que chega um paciente para mim no consultório e eu acho que ele pode ter gota, um dos primeiros pontos que eu olho é na orelha. Porque na face eu consigo olhar mesmo, né, acima da mesa. Sim. E às vezes alguns pacientes já têm uns pontinhos branquinhos que são compatíveis com tofo gotoso na orelha. E aí, assim, se eu quero ter uma confirmação diagnóstica, eu posso pedir um exame de imagem, tomografia, por exemplo, eventualmente um raio-x, mas pela experiência, assim, que né, vejo paciente com gota quase todo dia, às vezes eu já bato o olho na orelha, eu já sei que aquilo lá é um tofuzinho que está surgindo na orelha. Então, sempre é um dos primeiros pontos que eu olho, assim. Né, e às vezes é inicial, então, inicialmente, ele nem... Ou manifestou as primeiras dores e foi lá para o serviço e lá vocês estão manifestando... dificilmente ele vai ter um tofo sem ter tido algumas crises, né? Isso, mas às vezes ele teve algumas crises durante a vida, vai nos últimos meses, anos, e aí você vai ver a orelha já tem um tofo, né? Então isso acontece, tá? Não é tão raro assim. A gente começa a perceber bastante. E um ponto importante, assim, a gota, ela é uma doença crônica, incurável e que demanda medicação pro resto da vida? Essa pergunta é importantíssima, porque a maioria dos pacientes, eles melhoram do quadro de dor aguda e
acabam meio que, assim, desencanando, usando uma palavra bem informal, Sim. acabam desencanando o mesmo tratamento e vida que segue. Mas a doença é crônica, então se você não tem acompanhamento com um médico de confiança, que vai ficar de olho no seu ácido úrico, não é todo paciente que tem crise de gota que vai precisar entrar em tratamento crônico, né? Não é todo, tem as certas indicações ali pra gente começar, mas é uma doença crônica, incurável, e que se você entende que aquele paciente tem realmente um motivo para começar a usar remédio que baixe o ácido úrico de maneira crônica, é pro resto da vida. Tá? Com os dados que a gente tem na literatura nesse momento, a gente acaba fazendo tratamento crônico pro resto da vida. E essa medicação é uma medicação relativamente simples, assim, não é algo tão caro, complicado, inacessível, é bem tranquilo de conseguir, inclusive, né? Super. Exato. Até para paciente de SUS, esse tipo de... Sim. Então, e até é importante diferenciar os medicamentos, porque tem medicamento que é para crise, para o momento que o paciente está tendo aquele momento de crise aguda e tal, que é, por exemplo, o anti-inflamatório não esteroidal, o corticoide, a colchicina, que vão ficar por um período de tempo mais limitado. E tem um medicamento que vai de fato baixar o ácido úrico, que é para alguns pacientes, não são para todos, mas o mais famoso deles é o lopurinol. Né? Sim. Que é um remédio super simples, é difícil trazer efeitos colaterais importantes, e aí sim o paciente vai usar para resto da vida, e inclusive no SUS a gente consegue um acesso bem tranquilo ao lopurinol. Acho que também é uma droga mais antiga, assim, né? Antiga. Aquela antiga e tal, mas que resolve, né? Resolve, e que tem dados inclusive de melhor desfecho cardiovascular, né? Porque o paciente com gota, o paciente tem que ser visto como um todo. Não adianta eu olhar só a articulação dele. Então, eu tenho que pensar no risco cardiovascular, diminuir risco, enfim, da ponto de vista de colesterol, hipertensão, diabetes, quando tem, perda de peso. E aí, esse medicamento lopurinol, que é um medicamento antigo, mas que tem até desfechos cardiovasculares interessantes. Então... E aí, falando um pouquinho mais sobre isso, a gente está falando aqui, assim, que alimentos de origem proteica, que são ricos em purina, né? Que são os desencadeadores da gota. Aí eu te pergunto, e a gente... Vai falando. Para um paciente que tem essa tendência, é interessante a gente cuidar para que a ingestão de proteína como um todo não seja assim mega alta, seja suficiente, mas que não seja... Tomar cuidado para não ser alta demais. Faz sentido isso? Faz sentido, né? Então a gente acaba limitando um pouco. Eu sempre falo no consultório que eu jamais vou falar para o paciente não consumir nunca mais carne bovina, suína, porque muitos pacientes gostam muito e traz qualidade de vida, e porque a gente precisa ter uma ingesta proteica também. Mas a gente dá preferência a ter um consumo não exagerado e mais composto para o frango, por exemplo, que é uma carne que tem... Isso é legal falar, né? Que tem menos associação. Os peixes magros, né? Que também acabam sendo... até interessante que o paciente consuma, né? Então, a ingesta proteica tem que existir, mas de maneira mais controlada. E derivados do leite, que também acho que é mais tranquilo, não é? Perfeito, você entrou num ramo legal aí, que são os medicamentos que... os alimentos que potencialmente diminuam, inclusive, o risco de gota. Então, os derivados de leite são um desses, né? Eles são alimentos que, na verdade, até... protegem para a gota. Não é que eu vou falar para todo paciente que então todo dia consumir leite por causa da gota, mas é algo que é bem-vindo. Né? Tem outras coisas, café, tem alguns dados em relação a diminuir risco de gota. Para gente que é apaixonado por café, né? Sim, eu sou. Eu sei. Eu vou pegar o café, você tá lá. Exatamente. Então também, né? Tem esse probleminha. Então acaba diminuindo. Aí tem cereja, por exemplo. Olha que legal. Cereja, né, azeda, não aquela docinha azeda que também reduz o risco. Aí tem dados com vitamina C e tal, mas até o último consenso, inclusive, norte-americano, que é o mais recente, até fala para não instruir o paciente a tomar vitamina C por causa da gota, mas tem alguns dados que mostram que talvez a vitamina C, 500mg dia até reduz um pouco. Mas não é que o paciente vai consumir isso por causa da gota. Só né? por causa da gota, né? Mas são alguns... Até soja também tem alguns dados mostrando que talvez reduz o risco de gota também. Faz sentido, porque se você até falou da proteção do estrógeno que as mulheres em idade fértil têm, e a soja tem o fitoestrógeno, talvez essa seja até uma razão para justificar, né? Faz todo sentido, E aí, falando um pouquinho mais de proteína, o que você falou foi muito legal, porque assim, dentro da nutrição a gente tem um conceito que é você diversificar, você tem um padrão alimentar razoável, mas dentro desse padrão alimentar, a gente explorar todos os alimentos de cada grupo. Então, se eu tenho o grupo das proteínas, é carne vermelha, é frango, é peixe, é crustáceo, é queijo, assim, a gente tem um grupo muito amplo. E é legal a gente transitar entre eles, porque isso faz a alimentação ser equilibrada, né? Sim. E o que circula hoje, atualmente,
moda, dieta cetogênica, leite inflama, vou tirar o leite da minha vida, né? E aí a gente perde esse equilíbrio entre o cálcio e o fósforo, por exemplo, que o fósforo vem da carne, o cálcio vem do leite, e talvez o cálcio do leite seja até um motivo para você reduzir a formação de ácido úrico, né? Bioquimicamente falando, acho que até vale a pena depois explorar mais. Mas assim, a importância da gente comer um pouco de tudo e de forma diversificada. Então, uma coisa que eu falo para meus pacientes, assim, carne vermelha é bom, mas não dá para comer carne vermelha 7 vezes por semana, né? Perfeito. Até por outros riscos, né? Inclusive de câncer, tudo que está muito associado ao alto consumo de carne vermelha e de processada. Carne vermelha, os embutidos. Principalmente de trato gastrointestinal, né? Nossa! De esôfago, estômago e perigo, cólon, né? Para isso. Então, acho que o que a gente está falando aqui reforça algo que foi falado em outros episódios, que é a gente ter um certo equilíbrio e variabilidade na alimentação. Então, ter frutas, legumes, nozes, castanhas e sementes, arroz, feijão, e ter um certo rodízio entre o frango, o peixe, o ovo, o queijo e determinados tipos de carne vermelha. Se eu pudesse falar assim de forma simples para as pessoas entenderem, eu falo isso em consultório. Se a gente pensar em 7 dias por semana, que são 14 refeições, almoço e jantar, talvez, assim, sei lá, 4 vezes por semana de carne vermelha e as outras a gente ficar pulando para as outras fontes. Sim. Porque até faria sentido para alguém que tem gota também. Perfeito. Também, né? Porque você não fica se expondo demais a essas purinas todas, Perfeito. Né? E até, eu tô adorando que você está falando até da parte dos laticínios, porque isso é uma coisa que eu ouço muito no consultório, né? O paciente já vem com a informação de que parou o leite por alguma doença reumatológica para melhorar a inflamação. De fato, alguns pacientes eles pioram. Você vê que tem intolerância à lactose, principalmente, ele vai ter, de fato, um quadro... Mas é particular isso, Mas é particular, né? Então individualizar essa questão do leite é muito importante. Isso não é uma fórmula do tipo, todo mundo vai parar o leite e é isso aí, a inflamação vai melhorar, porque isso não acontece. Então individualizar, por exemplo, ter uma nutricionista que acompanha essa parte, ou um médico que esteja atento com isso, mas olhando a individualidade de cada paciente é muito importante em relação ao leite, que o leite tem o cálcio, por exemplo, que para proteção óssea é super fundamental. E nada né? supera o cálcio do leite, né? Desculpa falar isso para quem não gosta de leite, mas assim, não adianta falar de cálcio de couve, de cálcio de brócolis, que não é a mesma coisa. Sim. Ou mesmo o cálcio do gergelim, quer dizer, a gente tem biodisponibilidade muito distinta da matriz láctea, né? Tanto é que tem indústrias que pegam hoje o cálcio do leite para colocar no suplemento e fazer esse suplemento ser mais bem absorvido do que os cálcios... eu vou falar sintéticos, eu não sei se é exatamente essa palavra, mas é muito diferente. As pessoas, com essa modinha de leite inflama, as pessoas estão cometendo alguns erros. Não dá para generalizar. Que para algumas doenças não fazem nenhum sentido, né? Até, por exemplo, o whey protein, por ser derivado da proteína do leite, ele teoricamente não aumenta o risco de o ácido úrico aumentar, por exemplo, entendeu? Então, mesmo o paciente que acaba tendo que restringir um pouco de um lado, você pode suplementar do outro e ter, além de essa variação que você falou, que é a variação bonita da proteína, de variar, né, durante a semana. Mas o whey tem um negócio que é muito legal, assim, porque como ele tem uma quantidade muito grande de glutamina, se pegar uma dose de 25 gramas de whey, você tem 6 gramas só de glutamina ali. E essa glutamina, ela pode ir lá para o metabolismo da glutationa. Então, o whey, no fim das contas, ele tem um papel que é até antioxidante, muito interessante, que pode ajudar a gente em vários cenários, se a pessoa não tem alergia à proteína do leite nem nada disso. Claro. Então, uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas só para fazer uma janelinha. Uma vez eu fui dar uma palestra num congresso sobre microbiota intestinal, sobre o whey protein e o intestino, que é um órgão também todo... especial, segundo o cérebro, né? É o segundo cérebro. E algo que a gente pode transpor para cá. Quando você usa o whey isolado e o whey concentrado, ao isolar o whey, você tira algumas proteínas muito interessantes de papel antioxidante. De forma que o whey isolado, às vezes, não tem todo esse papel antioxidante que o concentrado tem, apesar da pequena quantidade de lactose lá. Então, tudo é relativo. Não dá para a gente ficar... assim, escrevendo na pedra, né? Tipo, vamos banir o leite da nossa vida, vamos banir os derivados do leite da nossa vida. Não, tem tantos cenários. E por causa disso, o whey, até concentrado, acaba sendo interessante para um indivíduo que tem gota, que precisaria ter um aporte proteico legal que não vem da carne. Sim, que a gente acaba restringindo um pouco, né? Sim.
Vísceras também é uma coisa que aí sim na gota vale muito a pena restringir. Isso aí foi bom você ter falado, eu tinha esquecido, tá certo. Porque vísceras a gente sabe que é o que tem mais potencial de causar. E é até curioso, porque eu pessoalmente não gosto muito de vísceras, né? Mas eu pergunto pro paciente que tem gota. É curioso como a relação de pacientes que gostam de víscera é muito maior do que fora do, assim, no hábito, no dia a dia. Então, acaba tendo essa questão de muito consumo de vísceras, às vezes, Sim, sabe? fígado, né? As pessoas gostam muito de fígado e, assim, dependendo do lugar do Brasil que você tá, é a questão da moela, dos miúdos, né? Que fazem parte de pratos, assim, muito simbólicos, né? De determinados estados, regionais, né? Então, a gente tem que tomar lembrar dos vísceras também. Cuidado, né? Falar, olha, calma, então, sabe? Aquele prato que você gosta, então tem que tomar cuidado com ele, né? Exatamente. Olha, a gente tá chegando quase no final do nosso episódio. Eu falei que ia passar rápido, né, Luiz? E aí, eu queria, assim, saber se você tem alguma tipo um take-home message, assim, alguma mensagem final que oriente as pessoas quando tem os primeiros sintomas, exatamente o que elas deveriam fazer, quem que elas deveriam procurar e como lidar, né, com isso. Perfeito. Então, né, para quem está em casa, lembrar que a partir do momento que você tem a suspeita de ter gota, se você não tem um médico de confiança, vá ao pronto-socorro. Se você já tem um médico de confiança, seja ele um clínico, um reumatologista, você pode procurá-lo. É importante saber que existem medicamentos diferentes, um para abortar a crise e outro para realmente ajudar o paciente a longo prazo, quando é indicado pelo médico, né? Nem todo paciente que tem crise de gota vai ter que usar allopurinol para o resto da vida. E o allopurinol não serve, por exemplo, para abortar uma crise. Então, esses conhecimentos são conhecimentos importantes. O estilo de vida do paciente é extremamente importante para a melhora de qualidade de vida, risco cardiovascular, mas também para evitar novas crises de gota. Por mais que a gente saiba que a dieta, por exemplo, isso é uma coisa que a gente nem falou, ele acaba não diminuindo tanto assim o nível de ácido úrico, né? A gente vê que perdendo muito peso, por exemplo, você consegue diminuir até 2 mg por decilitro de ácido úrico. Ou seja, um valor que não é tão alto assim, se você considerar que até 6,5 seria um valor normal, e muitos pacientes com gota têm 12, 11 de ácido úrico, e ele precisa ficar abaixo de 6, por exemplo. Então ele fica... Mas mesmo não tendo tanta diferença de ácido úrico, você evita muito o risco de ter novas crises de ácido úrico, de gota, exatamente pela questão de variações rápidas que você tem em relação ao ácido úrico. Então, tenha um médico de confiança, faça um bom estilo de vida e entenda que o tratamento é crônico para tanto para a sua articulação como para o seu rim, para você ter uma vida de boa qualidade, né? Então, muito obrigada, Dr. Luiz, pelos esclarecimentos, foi super bacana e eu acho que ficou bem fácil de entender também, bem claro, para que as pessoas se orientem, né, e procurem um profissional adequado. Agradeço muito sua presença aqui, obrigada de verdade. Imagina, foi um prazer, obrigado pelo convite e fico à disposição. Então, agradeço novamente a Clínica Move pelo apoio. Peço que, se vocês estejam vendo a gente aqui no YouTube, deem um like, um comentário, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal para o canal crescer. E para quem está vendo isso daqui no Spotify, sigam o canal e compartilhem com demais interessados para que essa informação possa alcançar mais pessoas. Obrigada pela Clínica Move, obrigada a vocês pela atenção e até o próximo episódio.